Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai ver aqui o relatório gerencial mais recente que saiu no final de maio aqui do Maxi Renda Fundo Imobiliário, o MXRF11. Então a gente vai ver toda a questão financeira do fundo, os comentários do gestor, saber como está a situação do fundo, então fica ligado até o final do vídeo para todas as informações. E bom, antes de mais nada, eu vou pedir, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, tem um botão aqui embaixo para você se inscrever, ativa as notificações e curte o vídeo também para ajudar na divulgação do canal. E aqui sobre o MXRF, o Maxi Renda Fundo Imobiliário tem como objetivo oferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRIs, debêntures, LCIs, LHs e cotas de fundos imobiliários, e ativos imobiliários como imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais. Aqui a gente tem algumas informações gerais sobre o fundo. Então ele iniciou as suas atividades lá em 13 de 4 de 2012, é um fundo bem antigo, recém-feito 10 anos de idade aqui. O código dele é MXRF11, ele tem um patrimônio líquido de 2 bilhões 273 milhões de reais, é um fundo muito grande, são 226 milhões de cotas, porque a gente tem um fundo aqui que é base 10, tá? O que significa isso? Ele é negociado próximo de R$ 10 na Bolsa de Valores, o valor dele é próximo de R$ 10 ali na Bolsa de Valores. Como a gente pode ver aqui, o valor patrimonial por cota é de R$ 10. A gente tem a gestora XP Vista Asset Management, a taxa de administração do fundo é de 0,90% ao ano, e o número de cotistas, esse aqui é o maior fundo que a gente tem em bolsa, considerando o número de cotistas, são 515 mil cotistas. Inclusive já comenta aí para mim se você é um desses cotistas ou não. Então aqui a gente tem um destaque, né, do comentário do gestor. Então, como destaque, eles trazem aí o fato relevante divulgado no último dia 17 de maio, em que a CVM reconsiderou com unanimidade a decisão anterior da limitação de distribuição dos rendimentos ao resultado contábil do fundo. Então a CVM decidiu favoravelmente aí ao fundo, deu toda aquela confusão com relação à distribuição desse fundo aqui, mas foi uma decisão favorável aí da CVM para o fundo MXRF11. E aqui eles destacam o elevado crescimento de cotistas da base do fundo, são 525 mil aqui, quase, maior da indústria de fundos imobiliários do Brasil na database do relatório que a gente está lendo aqui. E aqui os investimentos mesmo, né, do fundo. Então, no book de CRIs, a gestão seguiu com a estratégia de reciclagem de portfólio. Eles alienaram alguns CRIs a serem listados com relevante ganho de capital e um investimento de 114 milhões de reais no mês em um novo papel. O book de fundos imobiliários tem o time de gestão aí realizando novas alocações táticas com investimento de 27 milhões em 2 fundos imobiliários que já compunham o portfólio do fundo. E no book de permutas financeiras, o fundo não fez novos investimentos. O gestor continua aqui que o fundo segue sua estratégia de manter um portfólio composto de CRIs com boa qualidade, foco em originação e estruturação próprias, ou seja, eles que geram esses próprios CRIs, eles que fazem toda a negociação desde o começo, desde a estruturação, a originação, negociar diretamente com quem vai pagar esses CRIs. Então é interessante, porque eles conseguem uma taxa um pouco melhor, talvez, do que se eles negociassem em momentos futuros esses CRIs. Tá? Então, por esse motivo, existem prêmios implícitos nas taxas do papéis e maior liquidez, que permitem que o fundo consiga gerar ganho de capital em operações do mercado secundário, como as mencionadas acima. Então, eles fazem um giro de carteira com CRIs que eles próprios originaram, eles próprios estruturaram. Então, a taxa, eles conseguem uma taxa um pouco mais interessante depois na revenda desses CRIs. E aqui o fundo tem como objetivo de alocação 80% do patrimônio líquido em CRIs com bons nomes de crédito, com carregos atraentes e alto potencial de ganho de capital recorrente, conforme eles explicaram aqui, e até 20% do patrimônio líquido em permutas financeiras, que possuem boa rentabilidade, com retornos da ordem na casa de aqui INCC mais 13% ao ano. Então, temporariamente, é possível que a volta de caixa das permutas atuais sejam reinvestidas em novos CRIs. A gestão tem visto viabilidades mais desafiadoras frente ao aumento de custos de insumo e terrenos, em conjunto com um cenário macro mais desafiador, resultando em maior dificuldade de repasse de custos e, consequentemente, margens mais achatadas nos projetos analisados. Então, tem um certo problema aqui com relação a essas permutas atuais que o fundo tem aqui. Então, eles estão com uma projeção um pouco menor de retorno por conta dos aumentos que a gente tem visto em alguns insumos, principalmente, e terrenos.
Aqui os rendimentos auferidos segundo o regime de caixa foram de 10 centavos aqui por cota, mais ou menos, totalizando 23 milhões de reais. As operações de permutas financeiras distribuíram no mês 1.850.000 reais de dividendos. No book de CRI, o resultado caixa do fundo foi de 20 milhões de reais. E no book de fundos imobiliários, o resultado foi de 2,3 milhões de reais. A cota patrimonial do fundo apresentou uma desvalorização dentro do mês devido a remarcações dos papéis em virtude das recentes aberturas ao longo da curva de juros, e o fundo segue com uma pequena alavancagem de aproximadamente 20 milhões de reais via operações compromissadas que deve ser quitada nos próximos dias com os recursos em caixa, então é bem tranquila essa alavancagem aqui, é basicamente nula, tá? Tendo em vista o valor patrimonial do fundo, mais de 2 bilhões de reais, esses 20 milhões aqui não é muita coisa realmente. Aqui a distribuição de 11 centavos por cota, comunicada no último dia útil do mês de abril, foi realizada em 13/5 para os detentores das cotas no fundo em 29/4. Essa distribuição no mês aqui para os detentores de cotas representa, considerando o valor patrimonial, né, de R$ 10,06, 131% do CDI do período, já livre de impostos, o que equivale a um rendimento de 154% do CDI, se a gente for considerar esse gross up aqui de 15% de impostos. Lembrando, isso aqui é sempre importante a gente fazer nos fundos imobiliários, porque você não pode comparar, por exemplo, o rendimento de um fundo imobiliário com CDB diretamente, ou mesmo com Tesouro Selic, por exemplo, porque esses dois últimos têm impostos em cima, tá? Enquanto que os rendimentos do fundo imobiliário não têm. Considerando o valor de fechamento da cota no mercado, né, o resultado equivale a 132% do CDI, já livre de impostos, ou ainda 155% aqui do CDI com gross up de 15% dos impostos. E aqui o fluxo financeiro, então, em abril, foram 25 milhões de reais de receitas aqui, de permuta 1.800.000, de receitas de fundos imobiliários 2.300.000, CRIs representam 20 milhões de reais aqui, então é realmente a maior parte da composição das receitas desse fundo, as receitas de CRI, como a gente pode ver aqui, receitas de LCI e renda fixa 500 mil reais, 1.700.000 de despesas aqui operacionais, mais de 2 milhões, teve uma reserva de contingência aqui utilizada, um resultado de 23.407.000 reais e um rendimento distribuído de 24.864.000 reais, uma distribuição média por cota aqui de 11 centavos no mês de maio, certo? Isso aqui foi distribuído no mês de maio, referente ao mês de abril. E como é a liquidez desse fundo aqui, que é o fundo com maior número de cotistas, foram 853 mil negociações no período, 146 milhões de reais negociados, a liquidez média diária na Bolsa foi de 7 milhões e 690 mil, e a cotação no mercado secundário fechou o mês em R$ 9,95 por cota. Isso aqui é uma liquidez tranquila, dá para entrar, dá para sair, é um número absurdo de cotistas. Eu imagino que essa cota próximo aos R$ 10 facilite também as pessoas a entrarem nesse fundo aqui. E até comenta para mim aí se você gostaria de ver mais fundos aí com base 10, se seria melhor para você ou não. E como a gente pode ver aqui, o valor de mercado do fundo de 2.249 milhões de reais e a quantidade de cotas aqui, 226 milhões. Aqui a gente tem o resultado financeiro e a distribuição por cota nos últimos 12 meses. Lá em maio de 2021, a gente teve um resultado financeiro aqui do fundo de 7 centavos e uma distribuição também de 7 centavos. A gente manteve esse patamar dos 7 centavos aqui e o fundo foi subindo aí junto com a Selic até alcançar os patamares atuais aqui de 11 centavos de distribuição por cota e um resultado de 10 centavos, nada fora do padrão aqui, tá? Ele teve uma receita grande com permutas aqui no mês de março, mas o destaque aqui foi no mês de abril, as receitas de CRIs realmente representaram um incremento grande aqui, bateram um recorde aqui, nenhum dos outros meses anteriores a gente conseguiu ver 9 centavos por cota de receita de CRI, enquanto que as despesas têm se mantido estáveis aqui desde maio de 2021 na casa de entre 8 e 10 centavos. Bom, aqui a gente consegue comparar o valor de mercado da cota, que é esse azul mais claro aqui, que é essa linha de baixo, R$ 9,95. O valor de mercado da cota mais os rendimentos, que é essa linha cinza um pouco mais escura aqui, que está na casa dos R$ 15,55. O valor patrimonial da cota mais os rendimentos, um pouquinho acima aqui, R$ 15,65. A NTNB principal está ganhando aqui R$ 16,43. E o IFIX, R$ 13,42. Essa é a comparação aqui. É interessante a gente fazer esse tipo de comparação para saber se realmente vale a pena investir no fundo ou não e se ele consegue, por exemplo, bater o índice de referência que é o IFIX.
E como é que está o portfólio do fundo? O investimento por classe de ativo em geral, aqui por percentual de ativo. Então, como eu disse, CRIs representam uma grande parcela aqui da carteira desse fundo, 72%, permutas financeiras 11%, outros fundos imobiliários 13% e 4% aqui no caixa, até para pagar aquela alavancagem que o fundo comentou agora no comentário do gestor. E aqui o investimento por ativo objeto, então crédito corporativo, 49%, comercial 25%, residencial 21% e tem aqueles 4% de caixa. Aqui uma tabela com a taxa média por indexador e o spread de crédito aqui, então book de CRIs mais permutas, então CDI mais 2,55%, IPCA ou INCC mais 7,92%, IGPM 7,02%, um pré aqui de 10%, esse pré já está bem desatualizado, né? Porque hoje em dia já dá para conseguir prés melhores do que esse, e o CDI 107% aqui, a taxa média de aquisição. E o percentual do book, então 40% em CDI, 59% em IPCA e os outros são basicamente ali próximos de 1% do fundo. Isso aqui é o total da carteira do fundo por indexador. Tá? Então o spread de crédito aqui, book de CRIs mais permutas, está em 252 BPS. E a distribuição do portfólio por indexador é a taxa média, então 30% em CDI, 44% em IPCA e 24% em fundos imobiliários aqui, o restante está dividido em GPM, 10% pré e 107% aqui CDI. E quais são os fundos imobiliários em que o MXRF investe? Então, como eles abordaram em relatórios anteriores, o book de fundos imobiliários do Maxi Renda representa uma estratégia de alocação tática ou então em operações com características de CRIs, embora por motivos de estruturação eles venham em uma estrutura de fundo imobiliário. Então, durante o mês, a gestão realizou 2 aquisições de fundos imobiliários que já faziam parte do portfólio, uma compra de R$2.800.000 do fundo Guardian Logística, o GALG11, e R$25 milhões no fundo Sucespar Varejo SPVJ11. Então, a carteira de fundos encerrou o mês de abril com saldo de R$296 milhões. Aqui a gente tem a exposição, né, do volume e percentual dos fundos imobiliários. Então, a primeira colocação aqui, SPVJ11, 28,41%, GTLG11, 21,11%, IDGR11, 13,44%, GALG 11, 8,18%, LPLP 7,75%, HBRH 6,46%, Game 11 5,16%, HGRS 11 4,04%, BIME 11 3,2%, ROOF 11 1,66%, BRCR e APTO, os dois abaixo de 1%. E aqui com relação aos CRIs do fundo, então no mês de abril, a gestão seguiu com a estratégia de reciclagem de portfólio, visando novas aplicações com relações risco-retorno interessantes, com destaques para as alienações totais dos CRIs Elbor, Stock 4, Beach Park e Vila Leopoldina, com ganho de capital aproximado de 4,73 milhões. Durante o mês, o fundo realizou a aquisição de 115 milhões do CRI Mitre e uma remuneração aqui de CDI mais 2,3% ao ano. E, adicionalmente, o time de gestão permanece realizando um acompanhamento ainda mais próximo de cada empresa do atual portfólio investido, suas respectivas diretorias financeiras, para acompanhar suas saúdes financeiras, com o objetivo de entender possíveis impactos da crise nos balanços e nas estruturas dos papéis, de forma a estar preparado para agir antecipadamente em caso de forte deterioração, caso o atual cenário se estenda além do previsto. E aqui tem os comentários do gestor a respeito dos novos ativos de crédito imobiliário adquiridos em abril. Então, o CRI Mitre, 115 milhões de reais, um CDI mais 2,3% ao ano, um CRI lastreado em debêntures emitidas pela Mitre Health. A companhia é listada no novo mercado da B3, ou seja, ela tem negociações na bolsa, possui uma ótima qualidade creditícia, rating AA pela S&P, e a devedora tem foco de atuação em São Paulo, mais de 5 bilhões em Land Bank, 730 milhões de reais em vendas líquidas no ano de 2021, e a eficiência operacional fica evidente com a boa performance obtida em 2021, com elevação de margens mesmo em um cenário mais desafiador, com alta de juros e inflação. Os indexadores aqui do CRIs, então a gente tem 52% via IPCA+, CDI+, 46% e pré-CDI e GPM menos de 1% cada. Então a gente vai gastar um pouco o nosso inglês aqui para os setores da economia. Então Residential Real Estate, 38%, então imóveis residenciais. Food Retail, 15%, então varejo alimentício, tá? Malls, 15%, então malls é mais comum aqui para a gente, então shoppings. Healthcare,
6%, saúde, setor de saúde, agribusiness, 6% também, então o setor do agronegócio e outros 20%. Aqui a gente tem o vencimento e o duration dos CRIs, só para lembrar, o duration é o prazo médio no qual o investidor, aqui no caso o fundo, vai receber o investimento feito quando ele compra um título. Então, quanto maior a duration, mais tempo ele vai levar para receber de volta esse valor investido e os juros pagos pelo título. Então, aqui a gente tem o vencimento e o duration, então o vencimento, a maior parte vence ali depois de 2029, e o duration tem um pouco aqui em 2023, 24, 25, 26 e 27 e 28. Tá? Todos esses anos acima de 10% o duration. Então, a gente tem aqui a composição da carteira do fundo de CRIs, né? Então, são muitos CRIs diferentes. Eu vou recomendar para você que, se você quiser mais detalhes sobre isso aqui, para você dar uma conferida lá no relatório gerencial do fundo, no site de RI desse fundo, porque a gente não tem como fazer um Senhor dos Anéis aqui, 3 horas de vídeo. Então, a gente vai terminar esse vídeo aqui por hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha uma ideia agora do que o MXRF11 tem de investimentos. Se esse vídeo foi útil para você, considere assinar o canal para não perder os próximos vídeos. Curta esse vídeo para ajudar aqui na divulgação do canal. Eu vou deixar um botão aqui com a playlist de fundos imobiliários que a gente já viu aqui no canal e também o último vídeo que a gente publicou aqui no canal. Então, é isso por hoje. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!